queria fazer uma dinâmica com vocês. Queria convidar 10 pessoas para virem aqui à frente. Se é possível, né? Quero começar por trás o Marcos, a Andréia, Nathalie, Úrsula, né? Seu Carlos pode vir, Dona Nilza, Jaqueline, outro Marcos, né? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou gente ainda, né? 10 pessoas, pode ficar aqui atrás de mim, por favor? 4, 6, 8. Vem cá, Karina e Tony também? Obrigado. Ah, vem aqui, pronto. Então sou o Tony, pronto, foi o Tony. Vou ver a Karina, pronto, ok. A parábola dos talentos que nós lemos fala de um senhor que viria e cuidaria dos seus servos. E a parábola dos talentos nos fala que a cada um ele deu, segundo a sua capacidade, um talento. Então, segundo a parábola, cada um de vocês está recebendo um talento. Aqui tem 2, espera aí. Ah, colou, hein? Aí, descolou. Desapega. Cada um recebe um talento. Esse é o contexto bíblico da parábola. Só que nós vivemos uma realidade diferente dessa. O ano passado saiu uma estatística de que nós estamos caminhando por um momento, economicamente falando, dramático. E segundo a estatística que saiu em 2017, 1% da população ficou com 82% de toda a riqueza do mundo. Tudo aquilo que está sendo produzido no mundo inteiro de riqueza, 82% ficou na mão de 1%. E 50% ficou sem nada. Então, na verdade, o que essa estatística ensina para mim e para você é que, na verdade, ,80% ficou na mão de uma pessoa. Uma pessoa. 1, 2, 3, 4, 5. 50% ficou sem nada. E os outros 20% ficou na mão de 4 pessoas que tiveram que lutar para ver quem vai ficar com um pedaço maior e quem vai levar o pedaço mais importante. Essa é a realidade do mundo hoje. 50% ficou sem nada. Esses 50% não tem o que comer. Ficou sem nada. Esses 50%, na verdade, vai pedir empréstimo para esse 1%. E esse 1% vai escolher o que ele vai dar, como ele vai dar, e em que juros ele vai dar. Esses 50% já não tinham o que comer. Se ele não tinha o que comer, ele tem como pagar o que ele vai pegar emprestado? Não. Esses 50%, além de continuar sem ter o que comer, vai ter dificuldade para sobreviver e pagar suas contas. Esses outros, 20%, 40%,
Não é que eles têm o que comer e estão comendo bem. Eles, na verdade, estão lutando para sobreviver. Eles estão necessitando também lutar para sobreviver. E em algum momento, esses 40% também vai vir pedir para quem tem 1% e tem os 82% de toda a riqueza produzida no mundo inteiro. Esse é o contexto da sociedade hoje. A parábola diz o contrário disso. A parábola diz que foi dado a cada um segundo a sua capacidade. A cada um foi dado um dom, um talento, uma bênção, uma vitória. A parábola nos chama a atenção sobre nós entendermos que se eu e você não participarmos corretamente com a nossa função como igreja, como sal nessa terra, o mundo vai sofrer. E nós estamos nesse mundo, nós também vamos sofrer junto com esse mundo. Toda vez que nós negligenciamos isso, porque achamos que nós somos espirituais, e eu não sou desse mundo, eu não sou desse reino, a minha vida é com Jesus. Toda vez que nós negligenciamos isso, pessoas estão sem o que comer, sem o que vestir, sem como pagar as suas contas, sem como exercer a sua cidadania e exercer a sua vontade democraticamente falando. Obrigado. Podem sentar agora. Não vou deixar vocês aqui em pé, não. Pode levar o pratinho se quiser. Essa semana eu participei de 2 eventos que me chamaram a atenção. O primeiro deles foi no Conselho do Réseau dos Pastores de Genebra. E eles trouxeram uma instituição para falar para nós sobre o avanço dos muçulmanos no mundo, que a gente sabe que tem avançado muito, e a entrada dos refugiados que vêm dos países muçulmanos na Europa. E eu particularmente confesso a vocês aqui, a palavra diz que pecado confessado, pecado perdoado, né? E eu particularmente incomodado com aquelas estatísticas que eles foram passando e eu pensando, meu Deus, o que isso quer dizer para nós? Mas interessante que o palestrante nos falava sobre uma oportunidade que nós temos nas mãos como igreja do Senhor Jesus. Que a maioria desses refugiados que estão entrando na Europa, e eles vêm, na verdade, a pé, porque já não é mais possível sobreviver aonde eles estão vivendo. Eles vieram com uma mentalidade trazida ao coração deles de que eles vão entrar no mundo dos cristãos, onde é um país ocidental, onde figura o cristianismo. E até então eles tinham sido orientados e alimentados de que os cristãos são o inimigo. Até então eles haviam sido alimentados que seriam pessoas que iriam, na verdade, contra aquilo que elas têm como valores e princípios, segundo Alá, segundo Maomé, segundo a religião muçulmana. E quando eles entraram para esses países ocidentais, começaram a ter o confronto com algumas ONGs, algumas instituições, alguns testemunhos, eles começaram a perceber que aquilo que eles achavam que iam encontrar, que era o próprio Satanás, porque na religião muçulmana há uma ideia de que se você matar um judeu, matar um americano, matar um cristão, está fazendo bem à humanidade.
E quando eles se depararam com esse grupo de cristãos, começaram a perceber que essas pessoas tinham solidariedade. E muitas dessas pessoas começaram a repensar os seus valores e entenderem que os cristãos não são o próprio Satanás, mas pelo contrário, os estavam abraçando, ajudando, estendendo a mão e sendo solidários. Então o palestrante nos falava, nós temos uma chance diante de nós. Ou nós como igreja tomamos uma atitude e assistimos o crescimento dos muçulmanos, numericamente falando, no mundo inteiro, começar a crescer. Em alguns países isso vai ser irreversível, porque eles vão assumir o país. Ou nós como igreja damos um bom testemunho e começamos a atuar com o amor cristão, com os princípios que nós cremos na palavra de Deus, e nós vamos ver conversões em massa acontecer, porque é isso que está começando a acontecer em alguns lugares. Alguns lugares as pessoas estão indo para a igreja porque elas estão tendo uma outra concepção do que é o cristianismo. Paralelamente eu vi um outro evento, participei do evento essa semana no órgão mundial do comércio, que aliás o Roberto Azevedo é o diretor-geral do órgão mundial do comércio, é o primeiro latino-americano que permanece no cargo e agora está no segundo mandato, é um brasileiro, casado com a nossa embaixadora que esteve conosco aqui, representando a todos nós no consulado, Maria Nazaré Azevedo Marques, e agora é a nossa embaixadora na ONU. E nesse evento nós fomos para nós discutirmos, ouvirmos e aprendermos sobre o desenvolvimento da tecnologia do agronegócio que está acontecendo, e a projeção é para 2030. E eles falavam sobre a tecnologia que pode ser utilizada hoje no agronegócio, tanto na parte da agricultura, quanto na questão de exportar a carne bovina, o frango, a carne suína. E nessa tecnologia toda, eles falavam sobre o papel do Brasil como oitava economia do mundo a desempenhar nesse momento da economia mundial. E foi muito interessante. Eu ouvi, até anotei o nome do senhor Roberto Rodrigues, que é o coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e foi nosso ex-ministro da Agricultura. E ele nos trouxe dados sobre esse processo que está acontecendo em todo o mundo e o papel que o Brasil hoje desempenha como oitava economia do mundo. A princípio, eu pensei, um evento não tem nada a ver com o outro. Mas depois em casa eu pensando, tem tudo a ver. Os dois eventos me falam de esperança. Os dois eventos estão falando de projeções para o futuro e nessa projeção para o futuro eles estão pensando a partir de uma esperança. O papel da igreja a ser desempenhado como igreja, ele tem um papel de trazer esperança. E o papel do país, o papel social, o papel cívico, ele também tem um papel a desempenhar e a projetar para o futuro esperança. Os dois falavam sobre 2030 e eu fiquei pensando, 2030, não é um número no ar. Existe um movimento hoje mundial que está sendo discutido e trabalhado no mundo inteiro, de nós termos um momento em 2033, em Israel, no Vale do Amargedon, nos reunirmos, aqueles que puderem ir até lá, e aqueles que não puderem se reunirem no mundo inteiro para celebrar 2000 anos de cristianismo.
2000 anos que Jesus veio ao mundo e se fez presente. As pessoas estão olhando para o futuro, e embora olhem para uma realidade muitas vezes cruel, dura, difícil, estão saindo do seu próprio dia a dia, da sua própria visão em si mesmada, e estão começando a olhar que há uma esperança. E eu pensei, essa esperança existe porque nós temos a Jesus no nosso coração. Porque nós estamos aqui nessa terra, sinalizando o reino, e somos sal nessa terra. Nesse aspecto, ainda essa semana houve um momento que eu tive que escrever no WhatsApp da igreja, por causa dos efervesceres políticos, e eu tive que falar sobre esperança. E no francês nós temos duas palavras para esperança, eu escrevi isso no WhatsApp. Uma é espérance e outra é espoir. Espérance é quando eu projeto, quando eu sonho, quando eu tenho ideias, quando eu tenho ideais de vida. Isso é espérance, isso é uma projeção, isso é o homem que abre o seu coração e projeta para o futuro uma série de anseios, desejos, vontades, projetando o melhor. Mas isso é esperança. E a outra palavra para esperança no francês é espoir. E espoir não é uma projeção, espoir é algo que vem e que nos toma e que é interno e que não vem de uma circunstância externa a me influenciar. Ao contrário, é o interno que brota e que gera, e que mesmo que a circunstância externa seja uma circunstância de trevas, seja uma circunstância extremamente hostil, seja uma situação que me machuca, que me priva, que de alguma forma me impede de ser feliz, esse espoir, ele me leva a superar a circunstância e ser feliz apesar das circunstâncias. Então eu me lembrei dessa parábola, que talvez você tenha pensado assim, bom, um contexto não tem nada a ver com o outro, e agora o que isso tem a ver com a parábola dos talentos? Esse texto é lindo. Quando Jesus queria trazer algo muito profundo, sabendo que ele está lidando com pessoas da agricultura, não são filósofos, não são eruditos. Não é o momento de trazer um conceito filosófico, é o momento de traduzir aquilo que é importante, aquilo que é profundo, com palavras simples, com palavras objetivas. Então ele começa a falar por parábolas. Você em casa, você pode olhar o texto, até te convido a ler todo o capítulo de Mateus, e até ler o capítulo anterior, porque ele já começa a falar, antes do capítulo 25, capítulo 24, ele começa a falar sobre parábolas, e se você continua lendo o texto, ele continua falando em parábolas, ele está falando sobre um contexto, ele está dizendo, olha, isso aqui é importante, como isso aqui é importante, eu quero ensinar isso pedagogicamente, de uma forma simples, objetiva, que você possa então, na verdade, digerir isso. E quando ele usa o texto de Mateus aqui, capítulo 25, ele começa a falar para nós sobre a parábola dos talentos. E o que é essa parábola dos talentos nesse contexto? Num contexto agrário, num contexto de pessoas simples, num contexto que as pessoas estão sofrendo, ele vem falar sobre uma parábola de talentos. Olha, existia um senhor e ele repartiu talentos para
3 grupos de pessoas. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos, e a outra ele deu 1 talento. E esse senhor saiu, foi embora, e deixou esse grupo trabalhando. Ele confiou nas mãos desse grupo talentos, valores, aquilo que é importante e precioso, e foi embora. Jesus estava falando sobre o nosso papel como igreja. E nesse papel como igreja ele diz, olha, eu deixo nas mãos da igreja, deixo nas mãos daqueles que eu estou confiando essa importância e me ausento. E se você continuar lendo o texto, é bem interessante porque diz o versículo 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Essa parábola está ensinando para mim que eu e você temos um papel a desempenharmos na sociedade. Por isso que eu falei da divisão dos pratos. Eu e você temos um papel como cidadãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, a desempenharmos aonde nós estamos inseridos. E quando eu falo de papel, é realmente um papel cívico, moral, emocional, espiritual, financeiro. Eu tenho um papel a desempenhar nessa sociedade, em Genebra, no século 21. Eu sou importante por exercer esse papel. Mas haverá um momento que Jesus vai voltar. Ele está falando da volta de Jesus. Ele está falando da hora que o Senhor vai vir para acertar as contas. Ele está falando de um momento que haverá um momento fatídico da história do ser humano, que o homem e a mulher de Deus vão ter que prestar contas diante do Senhor. Tem gente que tem construído verdadeiras, riquezas financeiras como igreja, para si mesmos, e guardado essa riqueza para si mesmos. E porque ele é bispo, apóstolo, arcebispo, semideus, arcanjo, sei lá o título que ele acaba utilizando, ele acha que ele tem o direito de guardar essa riqueza para ele. Mas não é isso que nós vemos na palavra de Deus. E haverá um momento de prestar contas. Um talento, naquela época, nós estamos falando de valores monetários. Um talento era uma junção de riqueza. Na verdade, um talento ele era composto de prata. Um talento, dependendo do local que ele estava sendo composto, ele podia hoje valer, então, entre $1.200 até $900. Seria um talento. Nós estamos falando de valores econômicos, palpáveis, que podem ser mensuráveis, mas nenhum dos representantes ficou sem talento. A um ele dá 5 talentos e diz a parábola que esse que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para trabalhar os 5 talentos, a produzir, e produziu mais 5 talentos. A outro lhe deu 2 talentos, e o que diz a parábola é que esse que recebeu 2 talentos saiu imediatamente a produzir e produziu mais 2 talentos. A um ele deu 1 talento.
E esse que recebeu um talento, fez um buraco e enterrou. E escondeu o talento. Ao meu ver, aqui está falando para a igreja. A parábola mostra para mim que ele está dizendo, olha, na sociedade, todos igualmente têm que receber talentos. Não pode um receber 80% da riqueza do mundo e 50% ficar sem nada. A parábola me ensina nesse momento que todos que receberam talentos, segundo a sua capacidade, foram igualmente recompensados. Às vezes eu brinco, né? Às vezes eu penso de talentos como se fossem tartarugas. Então um recebeu 5 tartarugas para cuidar de 5 tartarugas. E ele começou a cuidar das 5 tartarugas ali, as tartarugas felizes, porque estão contentes naquele ambiente e tal. E aí elas procriaram e nasceram mais 5 tartaruguinhas. Então agora ele está cuidando de 10 tartarugas. Ele está assim, administrando as 10 tartarugas, o que elas estão comendo, como é que vai ser. É a vida dele. Outro recebeu 2 tartarugas. Então ele está ali administrando a vida das tartarugas, como é que elas estão comendo, como elas estão vivendo, e elas estão felizes, e elas então procriaram, e agora ela tem 4 tartarugas. E outro recebeu 1 tartaruga. Mas esse que recebeu 1 tartaruga tinha capacidade para cuidar dessa 1 tartaruga. E fica claro na parábola que esse que recebeu 1 tartaruga deveria cuidar para que ela esteja feliz, possa produzir, gerar alguma coisa e nascer outra tartaruga. E ter 2 tartarugas. Mas nós, como sociedade, a gente começa a dizer, esse não serve, esse não presta, esse não tem capacidade. E começamos a fazer os buracos, fazer as divisões errôneas. A parábola me ensina que esse Senhor dá esses talentos para esse grupo de pessoas e ele se ausenta. Ele se ausenta e deixa esse grupo de pessoas trabalharem, exercerem a função que foi dada a eles e a autoridade que foi dada a eles. E nesse exercer, um produz e gera o dobro, outro produz e gera o dobro, e outro não produz nada, enterra, mata a tartaruga morreu. E é interessante porque a parábola me leva a pensar então que no período dessa ausência, os 2 primeiros, aquele que tinha 5 tartarugas e ganhou mais 5, ficou com 10 tartarugas, ele está pensando, vai vir o Senhor, e eu vou prestar contas a ele. O outro que recebeu 2 talentos, está pensando, vai vir o Senhor, e eu vou prestar contas a ele. Mas o outro que recebeu 1 talento, ele está vivendo para ele. Ele não está preocupado que ele vai ter que prestar contas para esse Senhor. E isso me chama a atenção sobre a fidelidade. Na ausência do Senhor, a fidelidade. E volto a dizer, ao meu ver, a parábola nos fala sobre a igreja. Nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando da igreja. Cada um de nós recebeu um talento. Albert Einstein escreveu uma frase que para mim me chocou muito. Eu estou lendo a biografia de Albert Einstein. Ele diz assim, a condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte.
Vou ler de novo. A condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. E eu vejo que muitas vezes as pessoas estão vivendo nessa angústia. Esse que tinha 5 talentos e produziu mais 5, em momento algum deixa transparecer na parábola que ele está preocupado se o Senhor vier e ele não tiver produzido, ele vai ser castigado. Esse que tinha 2 talentos, a parábola não deixa em nenhum momento esse sentimento que se ele não produzir, ele vai ser castigado. E ele não tem esperança de ser recompensado depois, ele só quer unicamente comprovar que ele foi fiel. O Senhor me deu 5, está aqui os 5 que o Senhor me deu, e toma outros 5 que eu ganhei. Ele não está guardando para ele os 10, ele está devolvendo os 10 para o Senhor. O Senhor me deu 2 talentos, está aqui os 2 talentos, e eu ganhei outros 2, está aqui os 4, não são meus, é do Senhor. Mas o que recebeu 1, enterrou, guardou para ele, tomou posse, e não produziu nada com isso. A parábola então começa a mexer comigo e dizer que eu tenho que abrir os olhos realmente para o que é importante. E quando esse senhor então vai falar com esse ele diz: olha, eu sei que tu és um homem que ceifas onde não semeaste e passa a pá da eira e colhe onde não produziste. E é interessante porque o Senhor, com os 2 primeiros, ele fala: você tinha 5, ganhou mais 5, agora você tem 10? Ele diz o quê? Servo bom, servo fiel, toma aí os 10 para você de volta. Vai lá, entra no gozo do reino do teu Senhor. O que tinha 2, você tinha 2, produziu mais 2, está com 4? Servo bom, servo fiel, toma os 4. Entra para o gozo do reino do teu Senhor. Mas aquele que tinha 1, a parábola me chama a atenção, versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta. E este servo não é condenado pelo ato dele, porque ele pegou o talento e devolve para o Senhor. Está aqui, ó, o Senhor me deu 1, está aqui o seu 1 de volta. Não te roubei nada. Mas não é esse o princípio. Você errou o princípio. E ele faz a pergunta: ceifo onde não semeei? Se eu não semeei, eu vou ceifar o quê? Você está me chamando de ladrão. Se eu não semeei, eu não tenho o que ceifar. Ajunto onde não espalhei, você está dizendo que eu estou provocando a desordem, ao invés de provocar a ordem, a transformação, a restauração, a cura. A parábola me leva a pensar que
Se eu tenho uma interpretação errada do propósito de Deus para a minha vida, as minhas ações vão ser equivocadas, porque os meus julgamentos estão errados. E eu vou produzir frutos ruins. E é interessante aqui. Eu nunca pensei que encontrei isso num texto bíblico. A primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei assim, né, quase aquela visão de mineiro, né? Uai, isso está aqui? E ele disse, se você tinha um talento na mão e você não sabe o que fazer, pelo menos desce para os banqueiros, né? Olha só. E eles saberiam o que fazer. E quando eu voltasse, pelo menos eu receberia juros. Juro da Bíblia. Juro de correção monetária. Ele está falando de uma visão econômica aqui. Pelo menos eu receberia o juro. Poupança, né? Ou aplicação na bolsa, sei lá. Eu olho para o texto e fico, uau! E o Senhor diz, servo infiel. Mas ele é infiel por quê? Por causa do ato? Não. Por aquilo que ele falou. Pelas palavras dele. Pelas palavras dele é condenado. Ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Você está me condenando como Senhor, dizendo que o Senhor é injusto. A visão está errada. E as suas palavras estão equivocadas. Nós podemos pensar aqui, as palavras dele levaram a ter ações equivocadas, e as ações equivocadas levaram a ter palavras equivocadas, e parece que isso é um círculo vicioso. Mas o juízo vem por aquilo que ele falou. Porque ele falou aquilo que não é a verdade. Não é o princípio de Deus para o mundo. Ele deu a cada um talentos. Ele não fez como a sociedade, nós brincamos aqui com os pratos, né? 5, né? Fica sem. 50% fica sem nada. Não, cada um deu um talento. Segundo a sua capacidade, Se um só podia cuidar de 2 tartarugas, se desse 3, talvez ele se embananasse, uma ia passar mal, ia ter que parar no hospital, sei lá eu, né? Se ele deu uma tartaruga para um, é porque esse um só pode cuidar de uma. Se der 2, uma foge. Então, eu falei, perdeu, não sei. Eu vi ele aqui na esquerda e ela foi, acho que para lá. Eu não vi. Está debaixo da cama, sei lá, sumiu, né? O texto me fala que Deus trabalha igualitariamente com todos nós. Ele não faz distinção de raça, de credo, de nacionalidade, de idade, de cor da pele. Não. Todos receberam igualmente. A todos é dado o talento. Então a parábola me leva a concluir que Deus dá talentos a todos nós. Que não existe ninguém sem um talento. Até aquele que tem uma visão de si mesmo muito diminuída, ensimesmada, apequenada, e acha que não serve para nada, Deus deu a você um talento. Pelo menos um. Talvez você não tenha 5, não tenha 50, não tenha 100, não tenha 5.000, mas um você recebeu. A todos nós, Deus nos deu talentos. E Deus quer que eu e você possamos produzir com aquilo que Ele nos deu. E nesse momento eu começo a entender que Deus está na torcida. Vai, eu te dei um, agora vai lá, produz. E
ganha mais um, fica com 2, porque esse senhor precisa do talento. Não, ele não prestar de conta, ele fala assim, mas ganhou mais 2, agora você tem 4, toma aqui os 4 de volta, vai lá. Ganha mais 4 agora, fica com 8. Esse senhor mostra na parábola que ninguém fica sem talento. Nenhum de nós vai ficar sem talento. Todos nós recebemos um talento. Essa quantia pode variar de um para o outro? Sim, mas e daí? Se todos vão produzir, vão gerar talentos, esse é o projeto. Todos vão prosperar. Todos vão crescer. Cada um num ritmo, mas todos vão crescer. Essa parábola me ensina que Jesus vai voltar para prestar contas comigo e com você. E para perguntar para cada um de nós qual foi o papel que você desempenhou hoje no século XXI, morando em Genebra. O que você está fazendo da sua vida? E nós vamos ter que falar com Jesus. Todos. Os que fizeram bons negócios e os que fizeram maus negócios. Mas todos vão ter que falar com o Senhor e prestar contas. E aquele que não usou o talento vai ser questionado. E como igreja vamos ser questionados. Eu recebi um talento como filho. Depois recebi outro talento como irmão. Depois recebi outro talento como marido. Depois recebi outro talento como pai. Agora sou avô, tem outro talento. E assim nós vamos tendo talentos na nossa vida e Deus vai perguntar para cada um de nós o que você fez desses talentos. O que você produziu de tudo isso? E vamos ser questionados aonde nós queremos chegar. Queremos reproduzir o que a sociedade nos ensina ou queremos fazer a diferença? E a grande pergunta fica para nós hoje na parábola dos talentos. Será que alguém é menos importante? Não, a parábola me diz o contrário. Todos igualmente são importantes. Será que ninguém foi abençoado e recebeu um talento na parábola? Não, todos receberam um talento na parábola. Então cabe a cada um de nós fazer uma reflexão e exercermos o nosso papel na sociedade e colocarmos o nosso talento em prova. E se você sair daqui essa noite incomodado com essa parábola, ou com a brincadeira dos pratos, não sei o que vai mexer com você, eu já estou contente. Porque é isso que a parábola mexe comigo nesse momento. Me incomoda. Eu não posso olhar o meu país polarizado e dividido. Eu não posso torcer para que um grupo ganhe e extermine o outro grupo, porque ambos são brasileiros. Eu não posso olhar para uma sociedade em que 1% fica com 82% da riqueza do mundo e 50% fica sem nada. E isso não é filosofia, isso é realidade. E essa realidade é uma realidade social, econômica, moral, espiritual. Tudo está abrangido nesse processo. E se eu e você, como sal nessa terra, não desempenharmos isso, então
quem fará? Quem mudará a história? Quem romperá essa barreira e esses grilhões? Senão a igreja do Senhor. Quando você está lutando para pagar as suas contas, que a gente fica aqui, às vezes o pastor está pregando, você já está pensando na segunda-feira de pagar as faturas, né? Aí fica aquela coisa assim, o pastor está falando assim, onde ele está mesmo? Perdi uma parte, ainda bem que está sendo gravado, porque depois eu ouço, né? Mas quando você está preocupado em pagar as faturas, você faz parte dos 50% que está sem nada. Ou talvez os outros 40% que está sem, né? Trocando 6 por meia dúzia, né? Você troca, eu te dou 6, você me dá mais 6, eu te dou 6, você me dá 7, e aí eu te dou 7, você me dá 8, e fica quase elas por elas ali. E às vezes a gente olha para a nossa realidade financeira, econômica, e começa a questionar, mas Deus não está me abençoando? Deus não está me valorizando? Deus não está ouvindo a minha oração? Eu tenho orado e a circunstância não muda. A circunstância não muda porque tem gente enterrando o talento em vez de repartir, dividir com os outros. Porque tem gente querendo para si e não quer dividir com o outro. Porque há a ganância, porque há a usura, porque há a exploração. Mas esses não são os nossos valores. Então, quando eu olho uma conferência no órgão mundial do comércio projetando riqueza para 2030, eu vejo só os banqueiros estão projetando para 2030. Olha a parábola dos talentos aí, e estão pensando no juro, que ele vai ganhar lá, e ele está aqui em 2018, mas já está pensando lá em 2030, o pessoal saindo da reunião e já pensando com a cabeça em 2030, e eu, uau! E eu estou em 2018, eu tenho dificuldade de pensar amanhã que eu vou pagar minha fatura. Quando eu olho para uma instituição pensando, olha, está entrando um bando de refugiados na Europa, são muçulmanos e tem muita gente com medo. E eles falam, que bom, porque esse pessoal, quando vê o testemunho do cristão e vê que nós não somos o bicho papão, que o pessoal de lá está falando, né? Que o pessoal do lado de lá está dizendo que a gente é o bicho papão, né? Quando vê que a gente não é o bicho papão, muita gente vai se converter. E aí eu começo então a olhar para a parábola dos talentos e vejo que Deus está nos chamando a exercermos a nossa cidadania, exercermos a nossa posição financeira, política, social, espiritual e mudarmos a história. E ganharmos mais 5, mais 4, mais 10, mais 50 talentos, o que for necessário, não por medo de ser castigado na volta do Senhor, não com uma falsa esperança de que eu vou receber algum lucro disso, vou ganhar, vou tirar uma vantagem nesse negócio aí, né? Porque essa visão banqueira, eu invisto em ações, porque essa ação vai crescer e tal, e vai me dar tantos %, e eu vou ganhar nessa ação financeira aqui. Mas por espoar, porque de dentro de mim nasce uma esperança que é possível mudar a história, mudar os rumos da história. E que embora eu seja pequeno, você seja pequeno, nós sejamos muitas vezes, ao nos olharmos no espelho, nos acharmos pequenos, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E se Deus deixou esses talentos com esses, se Ele confiou talentos a esses, é porque Ele acredita que esses têm capacidade para mudar. Porque a parábola diz que Ele deu segundo
a capacidade que cada um tinha. Deus tem dado a mim e a você uma capacidade. Tem nos abençoado. E a partir desse trimestre nós vamos falar sobre esse poder de Deus que é dado a mim e a você para fazermos diferença, para sermos ponte para as pessoas ao nosso redor, para transformarmos a realidade onde eu e você estamos inseridos e inseridas, para levarmos uma mensagem não de esperança. Esperança tem o banqueiro, que sai pensando em fazer o agronegócio e ganhar dinheiro com isso. Mas uma mensagem de espoir, uma mensagem de transformação, uma mensagem de vida e de vida em abundância.